Falando de segurança pública, o texto da PEC, que é a aposta do governo para buscar o protagonismo no combate ao crime e acalmar as críticas em uma área dominada pela oposição, ainda está sendo finalizado pela equipe da Casa Civil, mas já enfrenta resistência entre governadores e também os conservadores ali da liderança no Congresso. A iniciativa altera a Constituição para aumentar a prerrogativa da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal na luta contra milícias, a máfia do jogo do bicho, facções criminosas. A redação também inicial inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública nos mesmos moldes do Sistema Único de Saúde. Esse SUSP aí, ele foi aprovado lá em 2018, mas ainda falta uma parte para ser implementada, né? Ele está meio capenga. E aí muita gente fala que é necessário, então, criar primeiro as ferramentas para poder implementá-lo e depois falar sobre a possibilidade de se ampliar e etc. Como é que vocês veem a possibilidade de uma atuação maior da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e essa resistência que parte dos governadores tem sentido, hein, Gustavo Segré? Quando você tem indicadores que conseguiram demonstrar que a tua gestão foi melhor daquela que você pegou, não tem nenhuma lógica aceitar um plano de segurança nacional que talvez atrapalhe o teu trabalho. O caso do governo de São Paulo, por exemplo, é um bom exemplo. Melhorou os indicadores de segurança, então ele não precisaria a priori de que o governo federal indique o que ele tem que fazer. Ele já está fazendo. Isso deveria ser aplicável a estados em que os indicadores de melhora de segurança não foram favoráveis. Ao contrário, decaíram. Então aí sim, o governo nacional deveria dizer, você não está fazendo a coisa certa, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma participação de prioridade em termos de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. O que não consigo entender é por que o governo insiste em colocar pautas que são complexas, pautas em que pode perder, pautas em que não tem nenhuma lógica entre o seu discurso com aquilo que está propondo. O próprio presidente falou que roubar um celular para uma cervejinha não era um problema e agora estamos falando de um plano de segurança nacional. Não seria melhor colocar, por exemplo, uma pena maior para essas pessoas que cometem crimes em detrimento de outras pessoas que trabalham, tanto que defende aquele que trabalha? Não me parece. Me dá a sensação de que o plano deveria chamar a todos os governadores, verificar os indicadores e dizer, você que melhorou, me conta o que você fez. E aí tomamos o exemplo do que foi feito bem e não impor numa forma, na marretada, dizendo, vocês vão ter que fazer isso. De repente tem estados que não vão estar de acordo porque não precisam. Alguns parlamentares, viu, Fábio Piperno, alegaram que a Polícia Militar e as polícias locais já dão conta do recado. Mas há uma cobrança infinita aí sobre o governo federal para que ele possa fazer uma unificação, que tenha um trabalho de inteligência em conjunto, enfim, que as polícias consigam integrar mais as ações que fazem em cada estado para conter, de uma maneira geral, o avanço da criminalidade. Essas mesmas pessoas apontam que o governo federal deveria se concentrar em tecnologia e também combate maior nas fronteiras, inclusive em negociações internacionais para que isso possa ser feito de uma maneira mais eficiente. Como é que você avalia esses argumentos? Veja, a gente aqui nesse programa sempre defendeu um Plano Nacional de Segurança. Então, eu acho que é isso que está em gestação também, né? Então isso contempla aquilo que a gente sempre defendeu aqui, pelo menos em parte. Esse plano, ele na verdade redefine os papéis das polícias federal e polícia rodoviária federal. Ele não está dizendo o que cada estado vai ter que fazer, por exemplo, para combater o trombadinho aqui da Paulista. Não se trata disso. Então a Polícia Federal passaria a combater milícias urbanas, quadrilhas, né, crime organizado, tráfico de drogas, coisa que ele pode fazer sim de forma integrada com os estados. E eu acho que aí é importante, sim, eu defendi isso há muito tempo, que para se elaborar essa estratégia nacional, todos os secretários de segurança fossem convocados para exatamente discutir, olha, eu acho que a gente pode fazer isso, o meu estado precisa mais daquilo. Acho que esse diálogo, ele tem que acontecer. Mas é importante sim que chegue essa ideia, porque esse diálogo também tem que partir de alguma coisa. Então eu acho que esse documento vai numa linha correta. Agora, ele vai precisar ser aperfeiçoado.
Eu quero até trazer aqui uma manifestação que foi feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticando essa iniciativa do governo federal. Não a iniciativa, mas a maneira como ela está sendo conduzida pelo Planalto. E Ronaldo Caiado tem uma boa avaliação em termos de segurança pública lá no estado de Goiás. Abre aspas. O que eu vi foi que realmente, me desculpe, mas está desconectado da realidade hoje a se pensar em uma segurança pública. O governo federal ele tem a iniciativa de coibir crimes que são da alçada do governo federal. Lavagem de dinheiro, narcotráfico, comércio de arma, tudo isso. E para você preparar isso tudo, ao invés de você querer interferir numa política de Brasília para dizer o que cada estado tem que fazer, você devia se preocupar em fazer acordos internacionais com os países que são limítrofes conosco para poder fazer o combate capaz de poder ter consequência real ao narcotráfico e ao crime. Você concorda com o Caiado, Gani? Absolutamente correto a fala do governador. Aliás, o discurso do Caiado embasa um discurso conservador, que é exatamente menos poder central e mais poder local. Por quê? Tem uma lógica isso. Quando você descentraliza o poder, aquele governante está mais próximo da população. Então, o governador ele está mais próximo do problema de uma maneira concreta e não abstrata. O prefeito também, o governo federal, ele vai estar longe, ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, exatamente por isso que ele vai cuidar de questões de fronteira. E aí, com razão, o governador Caiado, ele está preocupado com a perda de autonomia da segurança pública por parte dos estados. Em relação, só para concluir, Evandro, do Plano Nacional de Segurança, é verdade que muitas vezes a gente falou disso aqui no programa, principalmente o nosso colega, o Dávila, defendia muito, mas eu sempre disse que tinha algo muito mais importante que um Plano Nacional de Segurança Pública. Disse que isso não resolveria o problema. A solução passa pelo Judiciário, por leis mais duras e aplicação dessas leis por todas as instâncias da justiça. O grande problema da segurança pública no Brasil é a certeza da impunidade por parte do bandido. Enquanto a gente não atacar de frente este problema, tudo é enxugar gelo, tudo é palavra bonita e tudo é jogar para a plateia. José Maria Trindade, você acha que o governo federal está enxugando gelo com essas propostas? Pois é, primeiro o governo foi cobrado recentemente, né? Houve uma cobrança muito forte. E aí, o governo federal não vai fazer nada? E, na verdade, a Constituição é que amarrou essa situação. A Constituição dá o poder aos governos estaduais, né? Mas acontece que todas as vezes em que houve uma ação integrada, funcionou, por exemplo, na Copa do Mundo, aqui no Brasil, Olimpíadas e várias ações, como, por exemplo, posse, né? Houve momentos importantes na segurança pública aqui no Brasil, inclusive com o desmantelamento de grupos terroristas, através desta integração. Aqui em Brasília, um gabinete contendo informações de todo o país. O Brasil está, de certa forma, desconectado, que o cidadão podia, até pouco tempo, tirar uma carteira de identidade para cada estado. Ele chegaria em cada estado e tiraria uma carteira de identidade. Não havia integração. Agora está começando essa carteira nacional. Não há nenhum dado oficial. Quando o policial chega em alguém, ele não sabe quem é a pessoa, ele não tem dados sobre a pessoa. Se a pessoa tem prisão decretada, se ele é um fugitivo, nem nada, é preciso desses dados básicos. E isso precisa de uma política nacional. Mas a Constituição dá ao governador esse poder na segurança pública. E eu conversei sobre isso com alguns deputados lá na área de segurança pública que mostraram uma situação interessante, que será um estupim para um debate no Congresso. O que queremos da segurança pública? Não o governo Lula, não o governo Tarcísio, não o governo Caiado, mas o que queremos da segurança pública. E, por incrível que pareça, eu estou escutando cada vez mais de que é preciso dar ao prefeito mais autonomia, ou seja, uma municipalização maior da segurança pública. Você imagina uma cidade do interior longe do governador, longe das forças policiais, o que ele vai fazer? Ele tem os próprios problemas, conhece os próprios bandidos. Então, ele tem que ter também uma participação na segurança pública. Então, esta mudança foi elaborada lá atrás, já na transição houve a proposta, depois o Flávio Dino
ministro da Justiça, e agora Ricardo Lewandowski assinou, mandou para a Casa Civil, que está levando ao presidente Lula. É interessante que o presidente vai ouvir ex-governadores que estão no governo. São, acho que eu fiz umas contas rápidas, acho que 5 ou 4 ministros que são ex-governadores, mais senadores, como Jacques Wagner e tal. Ele vai ouvir esse pessoal para ver como o governo federal pode atuar na segurança pública. Mas eu acho que o governo federal não pode ficar longe de segurança pública. O prefeito também não.